Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 475 do projeto Bíblia para Iniciantes e, como eu falei, hoje vamos iniciar o dia com o versículo mais famoso da Bíblia, o mais falado, mais memorizado, mais citado e talvez aí com certeza um dos mais importantes da Bíblia. Olha só, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau! Vamos destrinchar um pouco esse versículo aqui. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que quer dizer, Ele nos amou. O amor de Deus, o amor ágape, que está descrito lá em 1 Coríntios 13, de uma forma tão linda, né, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente, é benigno, né, não procura os seus interesses. Esse amor, né, esse amor, que sem esse amor nada mais importa. Esse amor tão grande é o amor de Deus por nós, por mim e por você. Então, se você está se sentindo, né, rejeitado ou rejeitada, se você está num momento de dificuldade da sua vida, você pode se apegar a esse versículo, a essa verdade. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto, 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 tanto. Ele não te abandona, por mais que você possa ser abandonado por seu pai, pela sua mãe, por mais que você possa ser abandonada por amigos ou por parentes, se achar numa situação de desespero, de tristeza, de depressão, acredite, existe um Deus que é o seu Pai e que te ama. Hoje você pode dizer que Ele é seu Pai, porque o próprio Jesus veio para que você se tornasse novamente filho, para que você voltasse à tua identidade inicial, lá de Gênesis 1, quando Deus criou você, a imagem e semelhança dele. Amém? Então Deus te ama, Deus te ama. Deus amou o mundo, te amou de tal maneira. Fala assim, Deus me amou de tal maneira. Repete comigo. Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito de Deus? Jesus. Jesus. Ele deu Jesus. E Jesus tem muito valor para Deus, com certeza. Jesus sempre esteve ao lado de Deus desde o início dos tempos, antes do início dos tempos, né? Porque foi o próprio Deus e Jesus que iniciaram o tempo da forma que a gente entende hoje. Então, desde sempre, Jesus estava com Deus Pai e o Espírito Santo. E Ele deu aquilo que era mais precioso. Ele deu para morrer por nós. Ele deu o seu Filho unigênito. É um ato de doação, é um ato de semeadura. Ele deu o seu Filho unigênito para ganhar milhares, milhões, bilhões de filhos. Olha que semente maravilhosa. Deus nos ensina através dessa atitude de semear. Quando eu e você damos aquilo que nós temos de melhor, nós recebemos muitas vezes mais. E Deus não fala apenas, Ele dá o exemplo. Ele nos ama. Ele fala para que nós nos amemos uns aos outros, que amemos a Ele, mas Ele faz isso, Ele demonstra
através desse amor, esse amor que excede todo o entendimento, esse amor que nos constrange. Como assim Deus me ama? Eu sou tão pecador. Como assim Deus me ama? Eu faço tanta coisa errada. Eu mesmo não consigo me amar. Mas Deus me ama. Deus te ama. Não há nada que você possa fazer para mudar, para diminuir o tamanho desse amor de Deus por você. Amém? Ele te amou e deu Filho unigênito, que não é mais unigênito hoje. Hoje ele é considerado o primogênito, porque nós todos podemos ser feitos filhos através da vinda de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Amém? Para todo o que nele crê não pereça. Então ele quer isso para nós. Deus sempre desejou isso lá desde o começo. Ele apenas deu uma ordem para Adão e Eva: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem duas árvores no meio do jardim do Éden, né? Duas árvores diferenciadas, porque existiam várias outras árvores. E essas duas eram diferenciadas. E eles foram enganados pela serpente, como vocês conhecem a história, e comeram. E por isso, olha só, Gênesis 3, 22 diz assim: então disse o Senhor, depois que eles comeram, né? Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão ele também e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então o Senhor lançou lançou fora do jardim do Éden. Os lançou fora, a fim de lavrar a terra de que foi tomado. Então, e o homem foi expulso e colocou querubins ali para guardar o caminho da árvore da vida, para que eles não pudessem ter a vida eterna mais. Essa foi a consequência. Deus falou que se você comer, certamente morrerás. Certamente morrerás. Mas eles não acreditaram, eles acreditaram na conversa da serpente que mudou a verdade de Deus. Então, olha só, eu e você temos a possibilidade de um novo começo, de fazer de novo. Através de Jesus, nós podemos voltar, né, ao estado original, pelo menos essa parte de não perecer e ter a vida eterna, nós podemos resgatar de volta para nós. Está à minha disposição, à sua disposição. O que você vai fazer com isso? É uma escolha. É uma escolha. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a escolha está aqui, diante de mim e de você. Ele não veio para nos julgar. Ele não veio para apontar um dedo para nós e falar: olha, você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Não. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para nos salvar. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, não o nosso Senhor e Juiz. A gente não se refere a Jesus, meu Senhor e Juiz. Não, ele não veio para julgar. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E você pode aceitar Jesus na sua vida, para que você tenha a vida eterna. Versículo 18, quem nele crê, quem crê em Jesus, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. No nome do unigênito Filho de Deus, não crê. Por quê? Por que não crê naquele que veio e morreu por nós? Às vezes tem pessoas que decidem não crer porque acham que é uma religião, mas não.
Cuidado, porque lembra, lá em Gênesis 3 havia serpente e hoje existem várias estratégias que o inimigo usa para nos confundir, para nos afastar dessa verdade. Por que não entregar a nossa vida? Por que não acreditarmos em Jesus? Aquele que só fez o bem, aquele que só amou, aquele que entregou a sua própria vida. Então está aí à disposição, ele mudou a história. Ele dividiu a história em duas. Então, hoje nós estamos no ano de 2020, depois de Cristo. E antes dele, também tem a história que foi contada antes dele. Então, existe antes e depois dele, de Cristo. E por que não aceitá-lo? Né? Verdadeiramente, por que não conhecê-lo? Por que não abrir a porta para ele, para que ele possa mudar a nossa vida e nos dar a vida eterna? Qual é o motivo? Se alguma coisa tem te segurado, se alguma coisa tem te travado, que seja religiosidade, que seja algum exemplo de alguém que você conhece. Eu conheço uma pessoa que virou fanática, eu conheço uma pessoa, os pastores, né? Eu conheço uma pessoa que utiliza o nome de Jesus de forma errada, mas ele não tem nada a ver com isso. Entenda, Jesus não tem nada a ver com isso. Isso não vai mudar a história. Isso não vai mudar o fato de que Deus te amou e deu o Filho dele por você e por mim. Não muda nada. Então vai buscar a verdade. Vai buscar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então que nós possamos ter a liberdade de conhecer esse Jesus, de aceitar, de receber, de entender e de aceitar esse amor de Deus e de escolher o certo. Olha o que ele está falando aqui. Quem nele crê não é julgado. A vida eterna e o não perecer é para todo aquele que nele crê. Então que nós possamos buscar a Jesus, que nós possamos acreditar, que nós possamos conhecer Jesus. O julgamento é este, versículo 19, que a luz veio ao mundo, Jesus, a gente já sabe que quando ele se refere à luz aqui, ele está se referindo a Jesus, Jesus é a luz. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. É uma pena saber que mesmo Jesus dando a sua própria vida, ainda muitas pessoas não têm aceitado a Jesus em suas vidas. É muito triste isso. Porque as suas obras eram más, as obras dos homens eram más. Mas eu sou tão bom, eu não faço nada de errado. Então vai, sem medo, e vai conhecer Jesus mais profundamente, mais intimamente. Para de ter medo da opinião dos outros, ou sei lá, o que pode estar te travando de não se entregar a Jesus. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Então, vamos nos aproximar da luz, da verdade. Vamos entregar a nossa vida àquele que morreu por nós, enviado por aquele que nos amou de tal maneira, nos amou tanto e nos ama tanto, e sempre nos dá uma chance. O que é a graça? É o favor imerecido que Ele traz para as nossas vidas. Nem eu, nem você merecemos isso, mas Ele nos dá mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. Amém? Então, vamos repetir mais uma vez esse versículo. Vamos repetir na primeira pessoa do singular. Porque Deus me amou. Vamos lá. Porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu não pereça,
mas tem a vida eterna. Mais uma vez, porque Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que eu não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio em Jesus. Fala comigo, eu creio em Jesus. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Jesus, porque Ele entregou a vida dele por mim. Amém? E eu recebo esse amor de Deus, esse amor que excede o entendimento. Me arrependo dos meus erros, me arrependo dos meus pecados, e eu quero me parecer cada vez mais e mais com esse Jesus. Quero pensar cada vez mais parecido com Jesus, agir cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Então é isso, que possamos continuar nesse caminho, nessa busca, e que esse amor possa fazer diferença cada vez mais nas nossas vidas e que nós possamos espalhar esse amor aonde quer que nós formos. Amém? Então, um dia maravilhoso para você. Estou gravando esse áudio, eu sei que é domingo cedinho, né, no Brasil, em Brasília. Então, tenha um domingo maravilhoso para quem está escutando em outro dia da semana também. Um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, que você possa amar como Jesus e sentir esse amor poderoso na sua vida, esse amor que transforma. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.